A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, povo amado, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, entrando agora aí para o segundo vídeo do curso de Diaconia Resgate, o curso da Escola de Obreiros do Ministério Resgate. E semana passada fizemos o primeiro vídeo de apresentação do curso, e hoje estamos entrando para o segundo vídeo. Lembrando que esse curso está sendo ministrado presencialmente em Jaboatão dos Guararapes, no Ministério Resgate, em Jaboatão dos Guararapes. Mas estamos fazendo aí vídeos de apoio ao aprendizado, de apoio aos estudos. Estamos salvando esses vídeos em primeira mão, sendo transmitido aqui pelo Facebook, pelo grupo do Ministério Resgate no Facebook, mas estamos salvando também no nosso canal no YouTube, Tom Jones de Jesus, no YouTube. São estudos edificantes para toda a igreja e para todos aqueles que são servos do Senhor, chamados para a obra de Deus e que desejam fazer a obra de Deus com excelência e para a glória de Deus. Então, são estudos iluminadores, esclarecedores acerca da obra do diaconato, da diaconia, acerca da obra de Deus. Amém? Então fica com a gente aí, compartilha, convide aí seus amigos que estão na obra de Deus. O Ministério Resgate é um ministério interdenominacional, amém? Interdenominacional, e que visa aí a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus, a capacitação, formação de obreiros, amém? E a plantação ou implantação de igrejas e frentes missionárias para a glória de Deus, amém? Para o avanço aí do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, amém? Nós vamos fazer a leitura, em seguida vamos orar, tá bom? Não, vamos ao contrário, vamos orar e vamos fazer a leitura da palavra de Deus, tá bom? Vamos pedir a Deus aí que Ele abra nossos entendimentos, abra o seu entendimento, e que tudo que sair aqui de nossos lábios, tudo que for lido aqui da palavra de Deus, amém, seja para a tua edificação, para o teu fortalecimento espiritual, para o teu crescimento espiritual, na graça e no conhecimento, para que você seja uma bênção ainda maior na casa de Deus, na obra do Senhor, para a sua igreja e para o seu pastor. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, graças te damos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui para, Senhor, comunicarmos a tua palavra. Te agradecemos por essa ferramenta, por essa porta aberta, pelo qual a tua palavra também tem se propagado, e seja isso para a tua glória. Me coloca, Senhor, na tua disposição agora, ó Deus, na tua presença, de uma forma especial, para que o Senhor possa me usar, colocar as tuas palavras em meus lábios, de maneira que não fale eu, mas que teu Espírito Santo possa falar por meu intermédio, e seja isso para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos, nesse momento, ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, que é o texto base, texto de partida dessa série de vídeos que vamos estar fazendo acerca da diaconia cristã. Então, serão cerca de 12 vídeos, viu? Aproximadamente, ou mais ou menos, 12 vídeos, tá bom? E esse é o segundo vídeo, tá bom? Ou seja, estamos na introdução ainda. O primeiro vídeo foi a apresentação. E esse é o segundo vídeo
apenas a introdução. Então, estamos começando agora a compartilhar o vídeo aí para os nossos grupos do Facebook, tá bom? Para que mais pessoas aí possam ser alcançadas, tá bom? Para a glória de Deus. Então, deixa eu fazer aqui. Abra aí tua Bíblia. Tu tem uma Bíblia aí perto de você? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Enquanto isso, eu estou compartilhando aqui e vamos já, daqui a pouquinho, fazer a leitura desse texto para a glória de Deus. E vamos estar aqui falando assuntos tremendos, irmãos, tremendos, conhecimentos profundos, porém necessários, amém, para o nosso desenvolvimento no serviço do Senhor, na obra de Deus. Então você não pode perder. Muito edificante, muito fortalecedor, muito esclarecedor. Amém? Eu tenho certeza que você será abençoado. Amém? Você será abençoado. Se você puder, compartilhe aí, para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Glória a Jesus. Nos ajuda aí. Vamos lá então, vamos ler, compartilhei já aqui, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Até aqui. Glória. Eu tenho costume de orar também logo após a palavra. Eu vou fazer mais uma oração simples, tá bom? Pai Santo, Pai querido, graças te damos por esse texto que acabamos, ó Deus, de ler, que o Senhor possa falar pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito a cada coração, edificando, ó Deus, e fazendo prosperar na tua vontade. Põe tua palavra tão somente nos meus lábios, para que eu não fale de mim mesmo, mas que teu Espírito Santo possa falar por meu intermédio, e seja isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Irmãos, nós vemos aqui no texto, e o que vamos estar falando aqui ainda é uma abordagem de introdução ao tema, amém? Ao tema diaconia, do curso de Diaconia Resgate. Nós vemos aqui no texto que a necessidade de se levantar os primeiros diáconos, nós já vimos no primeiro vídeo de apresentação que a maioria dos teólogos, dos estudiosos da palavra de Deus, concordam que aqui em Atos dos Apóstolos está surgindo os primeiros diáconos, está surgindo aqui a diaconia da igreja. E concordando com isso, nós, examinando esse texto, podemos perceber que a necessidade do levantamento dos diáconos foi devido ao crescimento da igreja. A igreja começou a crescer de uma forma explosiva, de uma forma grandiosa. Amém? Ela começou a se multiplicar grandemente e com muita rapidez.
E eram 12 os apóstolos, né? Eram 12 com a substituição de Judas, mas continuou sendo 12 os apóstolos. E note no texto o seguinte: ora, naqueles dias, veja, crescendo o número dos discípulos, ou seja, com o crescimento da igreja, com a multiplicação dos irmãos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Ou seja, vai surgir os primeiros problemas na igreja. Os primeiros problemas na igreja. Então, eu quero colocar aqui para você, em primeiro lugar, uma coisa. Nós falamos ainda na apresentação que os diáconos, eles são também auxiliares do pastor. E eles são servos, amém, do pastor, servos da igreja e servos do Senhor Jesus Cristo. Exatamente nessa ordem. Porque você só vai ser servo de Jesus se você servir a igreja, se você servir ao seu pastor. Se você não servir ao seu pastor, se você não servir a igreja, tampouco você serve a Jesus Cristo. Então o diácono, ele serve a Jesus, servindo a igreja e servindo ao seu pastor. Assim, o diácono, ele é um auxiliar do pastor. E nós vamos ver aqui, na constituição dos primeiros diáconos, exatamente isso. A necessidade de se levantar irmãos que pudessem auxiliar os apóstolos, cuidando de parte das responsabilidades, dos alfazeres da igreja, de partes da necessidade da igreja. Amém? E essa primeira necessidade acontece com o crescimento da igreja, que cresceu a igreja. Olha, preste atenção que interessante. Crescendo a igreja, aparecem os primeiros problemas. Porque, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela é constituída por pessoas, por seres humanos. E é muito importante você se conscientizar, você que está na presença de Deus, você que está na casa de Deus, você que quer fazer a obra de Deus, ou você que está fazendo, você que quer servir ao Senhor, é muito importante se conscientizar que a igreja é composta de pessoas, de seres humanos, e as pessoas, irmãos, são complicadas. As pessoas são complexas, os seres humanos, eles são complicados, irmãos. Amém? Então, quanto mais pessoas, olha, mais problemas, mais situações, relacionamento, convivência, irmãos, não é algo assim muito fácil, não. Viu? Muito fácil, não. Por isso, você acha que porque... Me perdoa que eu estou um pouco gripado. Você acha que porque está escrito que nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Olha só. Suportai-vos uns aos outros em amor. Mas por que suportar? Porque vai haver necessidade de você ter que suportar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui nessa introdução é que os diáconos foram levantados, irmãos, para ajudar a resolver problema. Eita Jesus! A ajudar a resolver problema, a ajudar a cuidar do rebanho, a ajudar a cuidar da igreja. Amém? Agora perceba que no texto de Atos fica bem claro que o ministério diaconal ou a diaconia, ele é um ministério completamente diferente do ministério da palavra, do ministério pastoral. Note na leitura do texto que Pedro ele diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém? Então existe o ministério da palavra,
que é o ministério apostólico, pastoral, amém? São os ministros da palavra, tá bom? Que são, olha, que é o missionário, o evangelista, que é o presbítero, que é o pastor, que é o bispo, que é o apóstolo. Então, esse pessoal aí, eles são do ministério da palavra. E eles se ocupam com a sua responsabilidade da palavra, do ensino, com a responsabilidade da oração, da parte pesada espiritual da igreja. Amém? Da parte pesada espiritual da igreja. E nós vamos ver que os diáconos, eles são levantados para servir as mesas, para apaziguar ou uma situação de contenda. Estava vendo, literalmente, irmãos, estava vendo aqui na igreja contenda. Começou a surgir as primeiras contendas, as primeiras murmurações, um irmão reclamando do outro, um irmão se achando injustiçado em relação ao outro, e começou a haver essas contendas. E para apaziguar a situação, para administrar essa situação, se entendeu da necessidade de levantar pessoas que auxiliassem os apóstolos, os pastores, no cuidado da administração do rebanho. E nós vamos aqui que a primeira necessidade dizia respeito à assistência social. Assistência social. Veja só. Então, algo que tem sido esquecido ou desprezado em muitas igrejas, em muitos ministérios, mas que foi o que ocasionou a necessidade de levantar os primeiros diáconos. A assistência social, o cuidado social com o rebanho, com as ovelhas. Então, note que a diaconia, ele tem um olhar para a igreja, ele tem um olhar para o rebanho, ele tem um olhar para os irmãos, amém? De socorrer os irmãos, de ajudar os irmãos em suas necessidades. E aí sim, necessidades espirituais e necessidades materiais. Amém? Hoje nós temos uma cultura nas igrejas de que tudo é o pastor. Tudo é o pastor que tem que fazer, tudo é o pastor que tem que cuidar. Mas não. A igreja tem os auxiliares. A igreja tem os obreiros que vão auxiliar o pastor. O pastor não pode fazer tudo. E o bom pastor e o melhor pastor não é aquele que faz tudo, não. O bom pastor, o melhor pastor, é aquele que consegue ter uma boa equipe e consegue distribuir tarefas, dividir responsabilidades. Amém? Dividir responsabilidades. Então, os diáconos, eles dividem responsabilidades com o pastor. Eles ajudam a carregar as cargas. Amém? A carregar as cargas. E nós vamos ver que eles são responsáveis pelo serviço pesado da igreja, pela parte pesada da igreja mesmo. Amém? Nós vamos ver na definição da palavra diácono, no significado da palavra diácono, amém? Que alguns dos significados é serviçal, é servente. Então, eles ficam com a parte pesada mesmo, a parte pesada. Agora, no cuidado do rebanho, eles têm esse olhar, eles precisam estar atentos à necessidade do rebanho. Amém? Então, são eles que percebem isso. Você nota que uma igreja pode ter um pastor, 2, 3, depende do tamanho da igreja. Mas perceba que o número do diáconos, proporcionalmente, são bem maiores. Há muito mais diáconos. Porque os diáconos, eles são o contato direto da liderança da igreja, do pastor, com o rebanho. Amém? Então, veja só. É o diácono que, com mais habilidade, com mais precisão, com mais rapidez,
poderá identificar, por exemplo, a ausência de um irmão. O pastor é um só para todo um rebanho. Os diáconos são muitos. Então, se um irmão está uma semana sem vir ao culto, por exemplo, mais facilmente um dos diáconos perceber isso antes do pastor. E o diácono, como auxiliar do pastor, ele é aquele que vai se informar e vai até trazer um relatório para o pastor. Né? Olha, quando o pastor disser, cadê fulano? Ou mesmo antes do pastor perceber, o diácono informar, olha pastor, fulano está sem vir para a igreja porque está enfermo. Aí imagine que o diácono vai comunicar ao pastor que fulano está enfermo. Irmãos, não se impressione se a primeira pergunta do pastor foi, você foi visitá-lo? Você foi lá? E é preciso se conscientizar que o diácono, como auxiliar do pastor, ele o representa, irmãos. Ele o representa na visitação, no cuidado do rebanho, no atendimento ao necessitado. Ele representa. Amém? E espera-se dele esse primeiro contato de assistência ao irmão. Seja enfermo, seja por uma outra necessidade, seja por uma enfermidade física, ou seja por uma necessidade espiritual. O irmão se chateou, se escandalizou, né? E o irmão se sentiu ferido, o irmão está sem vir ao culto, sem participar das atividades da igreja. Então o diácono, ele faz esse primeiro contato, faz a primeira visita. Eu lembro aqui de quando Moisés, ele julgava o povo de Israel e se fazia uma fila enorme. E Jetro, seu sogro, disse, Moisés, o que é que tu está fazendo, Moisés? Tu vai morrer aí, Moisés. Tu vai morrer aí. O que é que tu está fazendo? Está vendo que tu não vai aguentar isso? Olha, me ouça, se tu puder me ouvir. Né? Pegue aí, Moisés, líderes, homens capazes, homens de sabedoria, homens tementes a Deus, né? Que aborreçam a avareza, e ensine a eles. E eles vão te ajudar a fazer a obra. Eles vão te ajudar a fazer a obra. O que eles não puderem resolver, aí eles passam para você, você resolve. Mas o que eles puderem resolver, né, não precisa te sobrecarregar, não precisa chegar a você, porque você já tem muitas responsabilidades. Você já tem que cuidar de muitas coisas. Então levante aí homens capazes, tementes a Deus, que possam lhe ajudar. E eu lembro então que Moisés orou ao Senhor e colocou o conselho de Jetro diante do Senhor. E Deus disse, faça isso, faça isso. Em outra situação, Moisés, ele se queixa que o serviço está pesado. E Deus disse assim, olha, pega 70 dos anciãos e reúne na tenda da congregação, que eu vou repartir da tua unção entre eles. E eles vão te ajudar a levar as cargas do povo. Amém? Então, os diáconos, irmãos, hoje na igreja, eles também são aqueles que ajudam o pastor e ajudam a levar as cargas da igreja. Ajudam, sabe, a apaziguar, a pacificar, a reconciliar. Amém? E ajudam a cuidar do rebanho. Porém, nenhum ministério, entenda agora, nenhum ministério temporal. Note no texto em Atos dos Apóstolos, que Pedro disse, né, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então é importante notar que o diácono, ele não é o pastor, nem tem necessariamente a responsabilidade do ministério da palavra. Amém? Mas ele auxilia o pastor nos serviços temporais. Nós temos um vídeo lá no nosso canal no YouTube, eu não lembro
o autor nem de quem fez o vídeo, mas eu achei interessante, eu salvei lá no nosso canal no YouTube um vídeo que é uma peça teatral sobre a igreja sem pastor. Então, imagine que o pastor, ele precisa ministrar a palavra. Só a ministração da palavra, irmão, só a preparação de oração, só a preparação do estudo para se trazer uma boa palavra, né? Um alimento substancial e necessário à igreja. Isso demanda estudo, leitura, preparação, amém, para se trazer a palavra. E foco, o pastor tem que estar focado na ministração da palavra. Um exemplo. Então ele pode chegar ali no culto, no púlpito, tendo ele que ministrar a palavra, e está preocupado, irmãos, se faltou copo lá no bebedouro, se o ventilador não está funcionando, se a lâmpada queimou, se tem criança correndo no culto, e o pastor tendo que focar na palavra, não é razoável que seja assim. Então, os diáconos, eles foram levantados para auxiliar o pastor e cuidar, sabe, cuidar do culto, do bom andamento do culto, zelar pela ordem e pela decência no culto, e não apenas se restringir ao cuidado com o culto, mas ao cuidado com os irmãos, a visitação dos enfermos, a visitação de alguém que está ausente da igreja, o trazer um relatório ao pastor de uma situação, de um problema que ele não pôde resolver, não estava ao alcance dele resolver, e ele precisar participar do pastor para o que se possa ser feito. Então veja que a diaconia da igreja, ela é importantíssima para o bom andamento da igreja, para o crescimento da igreja, para a prosperidade da igreja. O pastor sozinho, ele não faz a igreja. O pastor sozinho, ele não vai fazer a igreja crescer sozinho, não. Ele precisa de cooperadores, ele precisa de assistentes, ele precisa de auxiliares. E esses cooperadores, esses assistentes, esses auxiliares, amém? Por base, começa na diaconia. Começa pelos diáconos. Começa pelos diáconos. Então veja que a obra do diácono, ela é grande, ela é importante, ela é necessária e ela é de uma suma responsabilidade. Ajude o seu pastor, né, a cuidar da igreja, a cuidar do rebanho. Amém? Ajude o seu pastor. Veja que foi isso que Pedro disse. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém? E note uma coisa aqui, veja que coisa interessante. Quem então levantou os primeiros diáconos, os primeiros auxiliares? Você percebeu aqui no texto? Amém? Foi Pedro, foi os apóstolos, foi o pastor. Note que indiretamente sim, mas diretamente não. Veja qual foi o processo do levantamento dos primeiros diáconos. Pedro, ele diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós.
Ou seja, a igreja indicou 7 homens. Qualquer dos 7? A indicação foi de qualquer um? Foi por sorteio? Foi aleatória? Não. 7 homens, não quaisquer, mas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Note que há qualificações necessárias a tais servos de Deus, para tais responsabilidades e para tal grande e importante obra na casa de Deus. Sim, grande e importante obra na casa de Deus. Porque Jesus, ele deixou bem claro que para ele o maior é aquele que serve. E o maior é o servo de todos. E o significado primeiro da palavra diácono é servo. Servo. Isso significa que quando alguém é separado para diaconia, aleluia, para ser um diácono, ele é separado para ser servo dos servos. Olha aí, servo dos servos, porque ele é separado para ser servo da igreja, ele é separado para ser servo do pastor, ele é separado para servir a igreja, servir aos irmãos. A necessidade da igreja, a necessidade dos irmãos. Então é uma grande obra. Mas note que Pedro disse: escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Então a igreja indica, interessante, porque é muito importante, amém, que o diácono, ele seja alguém respeitado ou respeitável perante os irmãos. Amém? E deixa eu te dizer, respeito e honra não é cargo nem posição que dá, não. Respeito e honra é conquistado com um bom testemunho, com Jesus na vida, com Deus na vida. É Deus que nos apresenta, é Deus quem diz quem somos na presença dele. Então é o seu testemunho, é a sua vida com Deus, é a sua intimidade com Deus que vai conduzir à honra, ao respeito, à consideração. Amém? Então, quando é colocada a igreja para indicar, a igreja então ela aponta, né, pessoas idôneas, amém? De boa reputação, cheias do Espírito Santo, sábias. Então, a igreja precisa ver em você, amém? Um obreiro. A igreja precisa ver em você um obreiro. A igreja precisa ver em você o diácono que a igreja precisa. Que a igreja precisa. Glória. Amém? Então não basta ter nome. Não basta ter posição, não basta ter cargo. Amém? O diácono ou qualquer obreiro, ele precisa ser reconhecido pela igreja. Se o pastor levantar um obreiro, presta atenção, se o pastor levantar um obreiro que a igreja não considera, que a igreja não vê nele testemunho, que a igreja não vê nele vida com Deus, e o pastor insistir em levantar um obreiro assim, o pastor está arrumando problema. O pastor está arrumando problema para ele mesmo e para a igreja. Amém? E note que a igreja, ela faz a escolha, veja só. E os apóstolos, veja lá o texto. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram, quem elegeu? A igreja. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram aos apóstolos. E estes, os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos.
Então você entendeu aqui o processo? Amém? Então a igreja, ela participa do processo. Não é? É claro que eu estou aqui interpretando Atos 6. Amém? Nós sabemos que cada ministério tem os seus protocolos. Cada ministério tem as suas experiências. E o que precisa ser entendido em primeiro lugar é que o diácono, ele é servo. Ele é servo dos irmãos, porque ele é servo da igreja. Ele é servo do pastor, porque ele é servo da igreja. Ele é servo dos irmãos, da igreja, do pastor, porque ele é servo do Senhor. Amém? E se ele é servo do Senhor, ele é servo da igreja, ele é servo do pastor. Glória a Jesus. Então veja que nós vamos, no decorrer desse culto, em 12 vídeos, irmãos, nós vamos aí desmiuçar, amém? Sobre a diaconia, sobre o diácono, sobre as funções, sobre, eu disse na apresentação, e vou aqui repetir, amém? Qualificações dos diáconos. Nós vamos estar trabalhando sobre o caráter, a fé, relações familiares, reputação, né? Nós vamos estar falando aqui também, olha aí, sobre glória, as funções dos diáconos, quais são as suas funções, as suas obrigações, né? O que lhe compete fazer, a recompensa dos diáconos, olha aí, glória, amém? Então nós vamos estar destrinchando aqui o ministério diaconal para a sua edificação, para o seu fortalecimento espiritual e para que você possa ser aperfeiçoado e se melhorar como servo na obra de Deus, na casa de Deus, amém? E ser um cooperador da obra, amém? De honra, com dignidade, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, e de maneira que a igreja e o pastor que você serve lá, onde você faz parte, né, possa contar com você e a igreja possa crescer a partir da sua condição de servo. A igreja possa crescer, o ministério possa crescer, os irmãos possam ser abençoados com a sua cooperação, amém? Com o seu desenvolvimento no chamado da diaconia cristã. Então aqui fica o vídeo de introdução, amém? Essa foi introdução. O primeiro vídeo, apresentação. Esse segundo vídeo, introdução. E o terceiro vídeo, nós vamos falar aqui da terminologia, do significado, amém, das definições do termo diácono. Então, precisamos entender o que é o diácono, né? Qual a sua função, quais as suas responsabilidades. Então, nós vamos para o nome, o significado do nome dentro da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre ser diácono e sobre o que é o diácono. Então, no nosso terceiro vídeo, se assim Deus nos permitir, para a glória de Deus. Lembrando que esse vídeo, amém, vai ser salvo no nosso canal do YouTube. Acesse lá Tom Jones Jesus no YouTube. Nós temos uma playlist lá de diaconia. Procura lá em nosso canal e você vai ser edificado, você vai ser abençoado. Amém? E também estamos distribuindo no nosso grupo do WhatsApp do curso de diaconia Resgate, tá bom? Então, em breve aí, o terceiro vídeo, no total de 12 videoaulas, nos acompanhe, compartilhe, e se quiser, né, comente aí, tá certo? Nós estamos aqui como servos também para lhe servir. No que tiver no nosso alcance aqui, nós poderemos aí estar também interagindo com você, tá bom? Glória a Jesus. Olha aí, nessa live aqui,
Aí, Júnior Mendes, dando a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Júnior Mendes, a paz do Senhor. Também Edmilson Cauã, é nosso diácono aqui no Ministério Resgate em Três Carneiros, dando a paz do Senhor Jesus. Amém, Edmilson, a paz do Senhor. Também a pastora Aldeci Cortina aqui, dizendo, está forte. Amém, pastora. Deus continue nos abençoando, amém? Glória a Jesus. E ela manda também a paz do Senhor para todo o povo de Deus. Então nós assim chegamos ao final de mais esse vídeo. Serão vídeos que não vão se estender muito, mas que a soma desses vídeos, 12 vídeos, vai concluir aí um curso de diaconia, amém? Para o seu fortalecimento, para o seu desenvolvimento, para o seu aperfeiçoamento no serviço do Senhor, na casa de Deus e para a glória de Deus. Fique na paz do Senhor, muito obrigado por estar conosco até aqui. Fique na paz do Senhor, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Compartilhe aí se puder, porque é palavra de Deus, amém? Fique na paz.